Oi, pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu vi aqui que por algum problema técnico o NEbre foi colocado fora de grupo, enfim, mas não sei se era por questão de incompatibilidade com a gravação, mas vamos retomar aqui. Hoje nós vamos dar início à discussão em torno do direito brasileiro durante o Império, né? A gente já viu na gravação da aula passada, que foi a atividade assíncrona, como o direito brasileiro ele foi muito tímido, né? A sua formação, a constituição de um direito propriamente brasileiro foi muito tímida, até pela nossa condição de colônia de Portugal. Então, o que é que prevalecia aqui? Prevaleciam as ordenações do rei. Muito pouca coisa foi produzida realmente no Brasil. Mesmo assim, tinha um jugo muito forte da monarquia portuguesa, principalmente depois em que o Brasil começava a efetivamente crescer, a se povoar, mas houve a intervenção das próprias ordens pombalinas, né, do modelo de gestão do Pombal, em que havia um novo significado a esse centralismo que, na verdade, era bem distinto do que se pretendia ou que se praticava nas outras monarquias europeias, né? Mas aqui a gente sentiu muito essa influência e vocês vão observar, continuou sentindo durante muito tempo. Mas o aspecto que eu gostaria de pontuar, a parte desse lado político, é o aspecto social, né, da nossa Constituição do povo brasileiro. Muito pouco se tem dito sobre, ou muito pouco se disse ou se celebrou sobre a influência na formação do tecido social brasileiro dos índios. Inclusive, com até essa nomenclatura, né, essa denominação, é pejorativa de alguma maneira, é incorreta, porque, na verdade, eles foram assim tratados pela semelhança com o que eles se esperavam ser os habitantes da Ásia Oriental, mas, na verdade, da Sul-Oriental, né? Mas, na verdade, o que os portugueses, quando chegaram aqui, se encontraram com os verdadeiros donos da terra, né? Os nativos que aqui já se encontravam antes da vinda dos portugueses. E não é preciso nem dizer que a influência dos nativos no direito brasileiro foi mínima, né? Não houve respeito às suas tradições jurídicas que já havia, não houve respeito às terras que eram possuídas por eles, né? E vejam que até hoje é uma questão muito latente. Quando a gente escuta, né, as reservas indígenas, elas freiam o desenvolvimento, né? A gente termina, mais uma vez, coisificando os seres humanos que estão ali, historicamente, naquela terra, e tiram dela o seu sustento. E muitos apontam, mas esses índios são aculturados, eles usam bermuda, usam celular, né? Eu acredito que nós também estamos um pouquinho distantes de como eram os portugueses há 500 anos, não é verdade? Acho que naquela época o português também não usava celular, tinha outros hábitos bem diversos dos nossos. Então é possível, né? Talvez seja até desejável que as pessoas, que os seres humanos se modifiquem e acompanhando o seu tempo. Então esse discurso também é equivocado. E vejam que algo que, inclusive, é muito celebrado, principalmente nos nossos irmãos sul-americanos, né? E agora com mais vigor, a questão da tradição, da pertença, da ligação com os antepassados. Isso era próprio dos nativos e algo que a gente foi perdendo um pouco. Esse contato com a natureza,
a percepção de que a natureza ela responde às nossas intervenções, né? Não de forma, obviamente, racional, mas de uma forma biológica, natural, porque os recursos são finitos, as intervenções provocam consequências, as intervenções humanas, portanto, é preciso que a gente cuide desse espaço, sob pena de a gente não encontrar mais as condições ideais para a continuidade, a permanência da vida. E isso os nativos tinham de maneira muito destacada, né? Acho que é algo que a gente tem a aprender com eles. E eu me lembro que quando eu fiz vestibular, na época do vestibular, né, um professor de história disse, olha, vai cair uma questão de índio. Eu sou absolutamente contra os indígenas, esse povo preguiçoso, né, que não sabe, não faz nada. Aqui no Rio Grande do Norte não tem nem índio. Para quem botar uma questão? Mas eu sei que vai cair. De fato, caiu uma questão sobre índio, sobre os nativos na prova discursiva que a gente tinha na época, né? Mas vejam que um professor de história estava reproduzindo aquela ideia absolutamente preconceituosa e caricata do índio indolente, preguiçoso, né? Quando, na verdade, se qualquer um de nós fosse depender da terra para a subsistência, tenho certeza que a gente ia repensar essa indolência, muitas vezes identificada com o indígena. Talvez ele seja tido como indolente porque não tem a ganância dos que aqui vieram em busca de tesouros e riquezas, né? Professor, Bota aí, pois não. essa visão que a gente tem do trabalho é uma visão puramente capitalista, né? Perfeito. Mercado, porque o índio ele não tem essa visão, as sociedades primitivas elas tiravam da natureza apenas o que era necessário imediatamente. Então isso trouxe essa visão de preguiça, né? Porque o índio, Exato. como não tinha horário, ele comia na hora que sentia fome, ele dormia na hora que sentia sono. Então essa ideia de controlar o tempo, de dormir, de acordar, de comer, de trabalhar, isso é uma invenção capitalista, e não é inerente à sociedade primitiva. Então, Pois é. esse choque de visão é que causou esse equívoco, e eu lamento profundamente que o professor tenha dito isso a você, porque, com certeza, isso é fruto de uma formação que não levou em consideração o que se leva hoje em dia, né? Que é exatamente essa visão mais abrangente, mais profunda das sociedades primitivas, da sociedade da questão da África, né? Hoje nós temos uma visão mais ampla, felizmente. Perfeito, Thaí. Graças a Deus a gente tem hoje uma percepção melhor, né? Mas, olha, isso é tão complexo e problemático que até hoje a gente ainda se depara com esses discursos. As reservas interferem no desenvolvimento, a gente queria explorar a Amazônia, mas infelizmente a gente vê as amarras desse bando de indígena que só quer ganhar riqueza com a exploração do minério, ou então os quilombolas, que a gente vai falar hoje sobre a questão da escravidão, os quilombolas que é o povo gordo que se pesa em arroba, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas visões caricatas, né? E que em nada contribuem para a verdadeira percepção da nossa história. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o Brasil independente, né? Aquele que consegue se desamarrar de Portugal absolutamente, que a gente consegue uma independência de forma categórica, né, como nossos irmãos sul-americanos se desprenderam da metrópole espanhola, né? Obviamente isso não aconteceu, pelo menos não no século XIX, em relação a Portugal, né? Para isso, eu queria explorar com vocês um pouco o texto que eu deixei para vocês no CIGA, que é sobre Tiradentes. E esse texto, apesar de ser anterior a essa independência, diz muito sobre a forma de independência que terminou prevalecendo no nosso país, né? Vocês leram o texto? Alguém leu? Que quisesse comentar? Professor, eu confesso que não li essa semana, porque o nosso trabalho é muito dessa... Então, eu confesso que realmente não li, porque essa semana a gente estava muito concentrado. Não, eu imagino.
Alguém leu? Bom, pelo visto não, né? Eu recomendo a leitura mesmo assim, porque, assim, existem algumas, até algumas questões interessantes para a gente perceber das motivações que levaram os Inconfidentes a isso, né? Algumas curiosidades até linguísticas, por exemplo, o termo Quinto dos Infernos, de onde veio, né? A própria ideia de que a intenção dos Inconfidentes não era propriamente transformar o Brasil num país independente, mas algo restrito à capitania de Minas Gerais. E, se vocês perceberem bem, várias rebeliões acontecidas no século XIX, posteriormente, vão também ter essa visão da independência da província, né? E por uma razão muito simples, pessoal. O sentimento de independência, ele não era partilhado por todo o país. Imagine que hoje a comunicação, ela nem sempre ocorre entre Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, entre o Paraná e o Acre, né, num país de dimensões continentais. Imagina no século XIX, imagina no século XVIII. E outra coisa, não existia a ideia, um sentimento de nação, né, nas pessoas. Por exemplo, as pessoas eram baianas e não brasileiras. Exatamente. As pessoas eram gaúchas e não brasileiras. Isso foi formado bem depois, né? Exatamente. Se a gente for observar, por exemplo, a rebelião na Bahia, durante o período da regência, ela pretendia que a Bahia se tornasse uma república, mas até o imperador atingir a maioridade, né? Dom Pedro II atingir a maioridade. Mas que coisa mais maluca, né? Então, vocês seriam uma república, mas quando o imperador atingisse a maioridade, a Bahia seria reintegrada ao Império. Então, vejam que, da mesma maneira, a Guerra dos Farrapos, né? A Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, melhor dizendo, no Rio Grande do Sul, que pretendia o destaque daquela província do resto da nação brasileira, né? Então, vejam que existe essa consciência, né? Tem uma característica muito forte. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso, que me deixou encucado. Não vou adiantar nada do grupo, mas uma coisa que eu fiquei pensando sobre essas rebeliões do Império foi que a ausência de um direito, né, que é um dos aspectos mais importantes dentro da consolidação do Estado-nação, isso certamente teve uma influência muito grande sobre essas rebeliões. Não só isso, mas outras instituições, né, o fato de não haver, isso acabou influenciando no fato, né, nessas rebeliões. Exatamente. Inclusive, a própria legislação, ela pretendeu coibir essa ameaça ao centralismo do Estado brasileiro, né? Vocês observem aqui ao nosso redor, a gente tem países com extensão muito menor, né? Então, a gente tem um pouco maior na Argentina, mas com vários vazios populacionais, né? Áreas até inóspitas. A gente tem o Chile, mas com a tripinha que vai de norte ao sul, com uma extensão de latitude, longitude, na verdade, né? Muito curto. Então, vejam que há grandes distinções entre o Brasil e esses países. E vejam que nesses países houve, apesar de, por exemplo, Bolívar ter participado de várias lutas de independência, a gente teve nações distintas se desenvolvendo. Aqui não, a gente manteve o Estado unitário. Vamos falar um pouco, então, sobre esse momento da história do Brasil e que teve repercussão também, obviamente, na própria Constituição do nosso direito, certo? Se vocês observarem aí, a gente tem esse momento
da coroação de Pedro I, né, nesse quadro tão famoso. Vocês podem observar aqui, por exemplo, ó, a presença da entidade religiosa. A gente vai ver em que medida isso foi sentido, inclusive, na própria legislação. Os nobres, né? E, obviamente, não há espaço para o povo aqui nesse quadro, certo? Observe também que as cores nacionais da bandeira nacional de hoje, elas estão também presentes nesse brasão. Isso até desfaz um pouco aquele mito de que o verde das nossas florestas, o amarelo, o ouro do losango da nossa bandeira representa o nosso ouro, né? E o azul, a cor que se vê no nosso céu límpido. Não, na verdade são notas dos próprios brasões das famílias que constituíam a monarquia brasileira, certo? Bom, o que a gente pode destacar em primeiro lugar, pessoal? É que, sendo um novo país, obviamente, isso é absolutamente justificável e compreensível. Há uma necessidade de uma legislação, de um direito, de uma cultura que possa fazer com que esse país assuma uma independência, uma autonomia em relação à metrópole, né? Então, obviamente, o que é que os Estados Unidos fizeram quando determinaram, ou quando finalmente conseguiram a independência da Grã-Bretanha, né? Eles logo proclamaram uma Constituição. Então, havia necessidade de marcos jurídicos próprios. E olha, vejam que aqui a gente destaca 3 grandes rebeliões que não por acaso aconteceram durante o período das regências, né? Das regências que antecederam o golpe da maioridade, chamado golpe da maioridade. Sim, nós temos muitos golpes na nossa história, né? E que representam essa instabilidade e a própria insatisfação com os rumos do país. Então, Pedro I proclama a independência, né, naquele grito que nunca houve, ou não da forma como foi pintado naquele famoso quadro das margens do Ipiranga. Existem, obviamente, várias versões anedóticas sobre o que realmente teria acontecido. Mas depois ele é chamado, convocado, ele é coagido a voltar a Portugal, diante da morte de seu pai, até para fazer permanecer a monarquia daquele país. Então, Pedro I nosso vai ser Pedro IV em Portugal, e volta àquele país dizendo, olha, agora eu vou deixar aqui meu filho de 5 anos para que ele seja o meu legítimo sucessor, né? Eu estou imaginando ter um filho de 6, eu estou imaginando ele com essa responsabilidade, né, coitado? Mal dá conta de uma aula online. Então, imagine governar um país. Para isso foram destinados tipo tutores, né, os regentes que acompanhariam Vossa Majestade, Sua Majestade, Pedro II, e na sua educação, nos seus aconselhamentos, mas não eram reis. E, portanto, a própria população, aliada à grande cobrança de tributos, o pouco retorno da monarquia às suas aspirações como povo, né, a gente vai se deparar com essas rebeliões nesse período de transição entre Pedro I e Pedro II. E vejam que interessante, pessoal, a gente, na história do Brasil, pelo menos aquela que eu estudei, a gente dá muita ênfase à independência do Brasil, né? Ou à proclamação da República. São marcos importantes, mas, por exemplo,
essas revoluções que a gente está apontando aqui, a balaiada, a cabanagem, né, ou mesmo a sabinada, que é uma participação militar, mas de notas muito mais nitidamente populares, né, de rebeliões populares que a gente teve no Brasil, mas foram sufocadas até pela escrita histórica dos vencedores, elas não são tão enfatizadas, na é verdade. Mesmo a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foi um pouco deturpada como se fosse fruto apenas da ilustração dos grandes proprietários de terras ou dos grandes possuidores daquela província, quando, na verdade, houve participação popular e, inclusive, que foi sacrificada, que colocou-se nas frentes de batalha para garantir a luta pela independência, pela proclamação da República dos Pampas, né? A República Farroupilha. Então, vejam que a nossa própria história ela é escrita muitas vezes sem enfatizar esses importantes movimentos populares que pretenderam ou que se insurgiram contra a dominação portuguesa, contra a dominação da metrópole. Mas como é que a gente vai conseguir instituições fortes para garantir essa unidade nacional numa nação de dimensões continentais, com tantas pluralidades de interesses, né? Quais são os passos que vocês imaginam que a gente poderia buscar? Nem ideia, vocês não dariam bons imperadores e imperatrizes, né? Professor, acredito que se utilizasse do direito, né? Do ordenamento jurídico para garantir uma identidade ali, ou pelo menos uma harmonia, uma unidade, enfim. Perfeito. O direito, ele sempre tem essa missão muito importante, né? De dar uma identidade. E olha que a gente estava em pleno século XIX, em que havia uma inspiração do direito, do positivismo, né? Até do empirismo exegético, a partir do Código de Napoleão. Então, a ideia, a noção de que o direito poderia ser um instrumento importante para a construção dessa identidade, ele era muito forte, essa ideia. Então, primeiro, o que é que a gente vai observar? A importância da criação dos cursos jurídicos. Né? Mas por que a criação dos cursos jurídicos? Né? Veja, aqui a gente não tinha faculdade de direito. Então, onde é que os ocupantes de cargos públicos, os magistrados, né, os promotores públicos, eles eram formados? Portugal, Coimbra, né? Exatamente. Então, vejam que era um país independente que tinha a formação de sua cúpula política, cúpula jurídica, judiciária, na antiga metrópole. Né? Já não bastava o imperador nosso ser filho do rei de Portugal. Então, se percebeu a necessidade de criação de cursos brasileiros de direito para que fossem ocupados os principais cargos públicos a partir de gente formada aqui, e não necessariamente em Portugal, certo? Professor, eu tenho uma dúvida, licença, desculpa. Pois não. Num curso jurídico dessa época, quais eram as matérias que eram estudadas, basicamente? Porque o Brasil não tinha um código efetivamente brasileiro. Tinha influências de Portugal, tinha influências do direito romano, enfim, mas não tinha efetivamente brasileiro. Seriam essas as matérias que seriam estudadas, as influências de outros países? É muito boa pergunta, né? A gente tem um quadro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Um quadro que Professor, rapidinho, desculpe Oi. interromper também. É que aproveitando a pergunta de Denis, que também era uma dúvida minha desde a aula passada que eu assisti, e aí eu vi que citava muito dessa questão
de por as pessoas terem sido formadas em Portugal, ter esse controle, né, da jurisprudência portuguesa aqui no Brasil. E aí eu fiquei pensando, igual a Denis, como é que eles conseguiam ter uma formação em outro país e aí trazia esse ordenamento para cá, se não tinha uma coisa muito bem estabelecida. E aí era para juntar essa ideia, assim, como é que, aproveitando a pergunta dele, né, como é que eles faziam para ajustar aqui? As disciplinas tradicionais, né, da época, por exemplo, obviamente, direito romano, direito natural, né, elas estavam bem presentes. Outra preocupação dos próprios cursos que estavam nascendo, o direito comercial, né? Então, a gente tinha essa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a grade, né? Professor, bom Oi. dia. Eu Oi, gostaria de João. fazer um apontamento aqui, Pois não. que se fala que após a independência do Brasil, ainda assim, nosso direito civil foi muito influenciado pelos ensinamentos lá na Universidade de Coimbra, né? Sim, Até hoje, o nosso direito civil recebe muita influência do direito português. perfeito. Ainda hoje se percebe, né? Deixa eu ver aqui, eu não consegui achar aqui, mas direito natural, como eu falei, direito criminal, direito eclesiástico, direito romano, né, a nossa origem, direito marítimo, como eu já falei. E vejam, eu queria só mostrar para vocês também para tentar responder a essa pergunta. Obviamente, uma independência, um destacamento absoluto da nossa matriz jurídica era impossível, né? Porque imagine, beleza, a gente vai criar cursos jurídicos no país. Sim, mas quem serão os professores? Os professores têm que também ter uma formação jurídica. E eles tiveram, por certo, na faculdade de Coimbra e em outras faculdades europeias. Então, a gente vai ter ainda uma certa limitação a essa independência absoluta. Mas, de fato, ela constitui um grande marco, porque à medida que se formavam pessoas aqui no país, dentro de uma conformação que se destinava basicamente a preencher esses mais elevados cargos públicos, a gente começava a ter a noção da importância de um direito próprio, né? Eu destaquei aí para vocês, pessoal, algumas fotos de onde se instalaram os primeiros cursos brasileiros. Existe ainda hoje uma certa rixa entre a Faculdade de Direito de Recife e a de São Paulo, né? Na verdade, a Faculdade de Direito de Recife, a primeira faculdade, de fato, é em Olinda. Ela se instalou no Mosteiro de São Bento, como vocês podem perceber aí, né? Até hoje, hoje não, mas em carnavais passados, quem pulou o carnaval em Olinda deve se lembrar desse mosteiro, obviamente não no seu interior, né? Mas deve ter se deslumbrado com a sua aparência. E foi aqui que foi instalada a primeira faculdade de Olinda. Depois ela se muda para a Faculdade de Recife, esse prédio belíssimo que até hoje a gente vê lá no centro de Recife, com essa arquitetura francesa, né? É muito, muito bonito esse prédio, inclusive foi restaurado recentemente no seu interior. Então, a gente vai ter aí a Faculdade de Recife uma propensão muito mais teórica, né, de elaboração de doutrina, efetivamente. Já a faculdade do chamado Largo de São Francisco, que começou aqui, nessa figura de cima, né, essa aqui é uma foto atual, as chamadas Arcádias do São Francisco, ela vai começar dentro de um convento, certo? E hoje nós temos uma das principais faculdades de direito da América Latina.
E não é por acaso, pessoal, que a gente vai ter as duas faculdades sendo iniciadas em ambientes, em casas católicas. Qual a razão disso? A grande influência da religião, não apenas no governo, mas na cultura brasileira, na cultura, desde a cultura portuguesa, né, e também na cultura brasileira, e também a percepção, a constatação de que a nata da intelectualidade ainda era muito ligada à igreja, né? Então, se a gente... Os primeiros professores, certamente, muitos deles foram oriundos da formação religiosa, né? Eram padres, bispos, né? Monges, e que realmente detinham um conhecimento, por exemplo, do direito canônico, do direito romano, que também foi, em alguma medida, incorporado ao direito canônico, o direito natural, né? E, eventualmente, algumas percepções sobre a operacionalização desse direito na nossa vida prática, né? O direito civil, o direito marítimo, etc. Certo? Então, vejam que, apesar das limitações, apesar de a gente não poder ainda se desligar em completo do direito da matriz, a gente começou, a partir da criação dos cursos jurídicos, a galgar essa independência dos nossos diplomas. Isso vai ser refletido, em grande medida, nos diplomas que vão surgir durante o século XIX no nosso país. Certo? Tranquilo? Professor, só um pequeno apontamento. Mesmo em relação a essa dependência, ela possibilita a elaboração posteriormente, né, dos códigos, enfim, porque os estudantes acabam tendo uma base de direito comparado. Exato. Enfim. Perfeito, exatamente, né? E apesar de a gente ver que, por exemplo, as ordenações do reino, elas continuaram vigorando no Império e na República, né? Em alguma medida vocês vão ver isso, né? O grupo talvez apresente essa peculiaridade. Exatamente. Certo? Além da criação dos cursos jurídicos, uma outra saída foi a substituição das ordenações filipinas, como a gente tem falado. Certo? Professor? Pois não. Uma dúvida. O senhor falou que tinha o direito clérigo, né, para estudo. Aí, no caso, os padres, eles estudariam o direito também? Ou só o pessoal que fazia direito estudava o direito clerical? O direito canônico era estudado de maneira muito viva, né, obviamente, pelos estudantes de direito, mas também pela igreja. Vocês podem até perceber que há uma cooperação entre igreja e Estado. A gente vai falar logo mais sobre essa ligação, certo? Como era forte. E algumas repercussões até na nossa cultura de hoje. Mas, antes de chegar lá, eu queria só sublinhar como era importante e urgente essa substituição das ordenações filipinas. Obviamente, não se admitia que o direito permanecesse, o direito da antiga metrópole regesse as relações jurídicas do país independente, né? Então, visando a isso, a Constituição de 1824, que foi outorgada por Pedro I, determinou que se organizaria, quanto antes, um Código Civil e Criminal fundado nas sólidas bases da justiça e equidade. Então, era preciso se desvencilhar da influência das ordenações filipinas, das ordenações do Reino de Portugal, certo? Professor, Oi. Uma pergunta aqui. Os livros que são estudados nas faculdades de Direito aqui no Brasil eram livros principalmente de Portugal ou tinha também livros do direito francês? E eu tenho uma pergunta equivalente a essa. A igreja exercia influência nessa questão do conhecimento, tipo, de sistematizar conhecimento em livros ainda no Brasil naquela época? Como é essa segunda pergunta que eu não entendi, João?
a igreja tinha muito, ministrava conhecimento também teórico, tipo do direito em si mesmo, nas faculdades, naquela época. Tinha uma grande influência, né? Se vocês observarem até os livros de Machado de Assis, eles não apenas retratam vamos dizer assim, a figura, enaltecem a figura de Pedro II, como também mostram a ligação da igreja com os hábitos, a cultura, a formação da ordem, né, dos nossos costumes durante o Império. Sem dúvida alguma, sendo a elite intelectual pela sua formação, né, pelo estudo que se realizava dentro da igreja, a igreja possuiu durante muito tempo até o monopólio dessa educação, então, obviamente, a sua influência, a sua importância até na propagação da cultura e do saber, do conhecimento, ela não pode ser olvidada, né? Ela também tem influência, uma grande influência na própria formação jurídica dos nossos cursos, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre essa ligação. Mas agora eu queria destacar para vocês uma outra questão, né, que a gente começou a falar sobre os índios hoje. Perdão, pessoal. A gente vai falar agora sobre uma situação muito paradoxal, que era a de combinar um ideal liberal que estava chegando aqui ao país, porque estava chegando a Portugal, e no momento em que houve a elevação do Reino do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, a gente passou a ter representantes do Brasil também no parlamento português, e eles se sentiram contaminados por essa influência, né? Porque a influência, como o João até pontuou, não era apenas da doutrina portuguesa, havia também uma grande influência dos doutrinadores franceses, por óbvio, né? Então, agora imaginem a quem é que tinha acesso a essa literatura. Então, pouquíssimos que, além de ter que saber ler, teriam que saber uma outra língua, o que reduzia bastante essa acessibilidade. Mas esses ideais liberais chegaram aqui, né, de forma muito silenciosa, né, e muito tímida no início, mas foi tomando corpo. Só que elas esbarraram numa constatação da necessidade da escravidão para a perpetuação do sistema que aqui vigorava desde o Brasil colonial. Se a gente for analisar, pessoal, a própria estrutura política, mas a estrutura econômica no Brasil é sustentada sobre a escravidão. Vocês imaginam o trabalho de cultivar ou de garimpar aqui desde o século XVI até o século XIX. Então, quem é que se prestava a isso? Obviamente, os escravos, porque eram forçados a isso, né? Não havia alternativa. E, em razão disso, era muito difícil abrir mão, fazer com que os proprietários de terras e de escravos abrissem mão dessa participação. Então, o que é que a gente vai notar? Era muito difícil abrir mão da escravidão. Veja que nos Estados Unidos, da mesma forma, houve uma guerra civil para efetivamente se abolir a escravidão humana, e aqui a gente resolveu de outra forma. Mas porque havia um suporte de necessidade dos latifundiários, dos proprietários de terra, diante dessa mão de obra escrava, né, pela qual eles não remuneravam. E qual é o paradoxo? É que o liberalismo, ele
pressupunha a ideia de que deveria haver um número cada vez maior de consumidores, né? Eu só podia produzir, só havia sentido em eu produzir se houvesse quem comprasse. E os escravos, via de regra, eles não tinham qualquer remuneração, né? E por causa disso, a gente observa que essa conta não fechava. O que é que prevaleceu? Durante quase todo o século XIX, a escravidão se sobrepunha às próprias ideias iluministas, né, do liberalismo capitalista daquela época, que tentavam também se instalar aqui. Aí, sobre a escravidão, pessoal, há uma outra incompreensão, né? O que é que a gente... Acho que foi até o vice-presidente da República que fez uma ligação entre a indolência do índio e a insubordinação, né? É como se o negro não fosse muito afeito a obedecer, certo? E a gente vai analisar um pouco a razão disso. Vejam que hoje se discute muito esse resgate do que sofreram os africanos trazidos à força para o nosso país, né? Houve até quem colocasse a culpa nos próprios africanos, ou seja, porque os africanos mesmo escravizam, os portugueses só iam lá e pegavam essas pessoas escravizadas e traziam para o Brasil. Professor, né? Eu sei que o senhor não diz, mas foi o presidente da República que disse isso, né? Parece que foi. Foi na Roda Viva, inclusive. Não apenas ele, né? Toda o seu grupo porque ele reproduz de apoio ideológico. Exatamente. É esse discurso que é reproduzido sem a gente pensar um pouco sobre em que medida isso é verdade, em que medida isso atinge até hoje a nossa formação social, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, não, mas olha, a gente teve a lei do ventre livre, né? A gente teve a lei do sexagenário, né? Vamos tentar examinar um pouco cada um desses documentos jurídicos para ver se existe razão para esse resgate como se fosse um acerto de contas com o povo escravizado. Se vocês observarem aqui essa lei de 1854, a lei 1331A, olha só o que ela determina. Não serão admitidos à matrícula, nem poderão frequentar as escolas os meninos que padecerem moléstias contagiosas, os que não tiverem sido vacinados e os escravos. Aí você pode dizer, não, mas se for uma pessoa livre, né, se for um filho de escravo, ele tem possibilidade de ser admitido à matrícula, pode frequentar as escolas. Não, porque eles incidiriam nessa outra situação aqui, os que padecerem moléstias contagiosas. Porque o asco que se tinha dos próprios negros era sintomático nos brancos. É como se eles fossem pessoas doentes, fossem pessoas que não admitissem sequer uma aproximação, né? Então, vejam, se eu não sou admitido à matrícula, se eu não tenho acesso ao ensino, o que é que vai ser do meu futuro? Né? O que é que aconteceu com a abolição da escravidão? Até hoje, né, a Lei Áurea, a Princesa Isabel é cultuada, aquela que libertou os escravos. Existia até uma cédula muito bonita de 200 cruzeiros, uma cédula verdinha, que vocês certamente não manusearam, mas podem encontrar na internet, que celebrava esse marco. Mas, se vocês observarem, o teor da lei da abolição da escravidão abole-se a escravidão, artigo 1º, artigo 2º, revoga suas disposições em contrário. Isso resolve o problema? Obviamente que não. Como é que eu vou me ver? Estou livre agora para fazer o que eu quiser. Sim, mas onde é que você vai morar, meu amigo? Isso é um problema, né? Se você passou a sua vida inteira sem receber nada.
uma pequeníssima minoria conseguiu comprar sua liberdade, né, ser alforriado, ou pelo menos juntar alguma coisa durante a sua vida de trabalho, né? Presentes, algum desvio de ouro aqui e acolá, né? Mas um número enorme de escravizados, eles se viram absolutamente despojados de qualquer bem, de qualquer espaço, e a gente vai ver como é que o direito vai responder a esse reclame. Não está respondendo bem, pelo que a gente está vendo, né? Vejam, por exemplo, a lei do ventre livre. Isso é uma lei muito moderna, porque pelo menos possibilita aos filhos de escravos a liberdade. Agora sim, eles podem sonhar com o futuro. Será mesmo? Olha o artigo 1º que diz da lei. Os filhos de mulher escrava que nasceram no Império desde a data desta lei serão considerados em condição livre. Ó, que bom. Mas os ditos filhos menores ficarão em poder ou sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. É uma obrigação, mas também é um benefício, né? Porque eles poderiam se utilizar desses pequenos filhos para, inclusive, o trabalho. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 contos de réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. Então, ele tinha 2 opções muito legais, né? Ele poderia receber do Estado a indenização ou utilizar os serviços dos filhos da mãe, né, até 21 anos completos. De 8 a 21 anos, para ele pagar esse grande benefício de ser liberto, né, de ser liberto, entre aspas. A mãe está lá escravizada, mas ele é liberto. E o que é um filho de 5 anos, 6 anos, sem a sua mãe, né? Então, vejam, pessoal, que, inclusive, há uma maior preocupação do Estado em indenizar os donos de escravos do que possibilitar a esses escravos, ou aos ex-escravos, qualquer tipo de reparação. E aí vem a questão. Até hoje, há uma discussão, essa política de cotas, ela vai criando a ideia de uma dependência do Estado, isso é um absurdo, eu aposto na meritocracia. Beleza, se os seus descendentes, nas últimas 5 gerações, fossem atingidos por essa iniquidade que foi reproduzida, e aqui está visível para vocês. Como é que a gente pode falar em meritocracia? Não é verdade? Não é que necessariamente todo negro ele seja pobre e, portanto, ele tenha que se beneficiar dessas cotas, mas, inegavelmente, a gente sofreu no país, e ainda sofre até hoje, a discriminação em razão da cor, em razão da etnia, né? E isso não pode ser escondido. Pois não? O senhor, como professor do curso de Direito há alguns anos, com certeza deve ter percebido a mudança no perfil do aluno do curso de Direito ao longo desse tempo. Certamente. Eu digo isso como professor que sou da educação básica e ensino médio. Eu percebo que hoje, por exemplo, eu trabalho tanto em escola pública como privada, né? E hoje eu percebo alunos meus de escola pública ingressando em cursos onde, tradicionalmente, você vê a entrada de alunos pobres, pretos e periféricos, né? No caso, isso é a gente percebe fantástico. Eu me lembro que quando, só interrompendo, só para dar um depoimento, se dizia na época, vão baixar o nível do curso. Nossa, isso vai ser horrível, porque as pessoas que entram pelas cotas, né, ou da raça, ou as cotas sociais, né, elas vão prejudicar o andamento da turma, né? A turma geralmente que tem uma formação intelectual muito mais apurada, né? Que já viajou à Europa, aí aquele povo que mal sabe escrever. Sabe o que eu percebi? Um incremento na visão global da sociedade pela turma. Eu acho que é a mesma ideia
da inclusão, da verdadeira inclusão das pessoas com deficiência na sala de aula. É um benefício muito maior para os ditos normais do que para os próprios deficientes, das próprias pessoas com deficiência. Mas diga aí, Elton, o que é que você ia complementar? Eu já completei. Já está certo. Não, mas é muito importante esse depoimento, porque faz com que a gente, inclusive, reveja qualquer tipo de reserva em relação a essas cotas. Professor, e o discurso, sabe? Só completando aqui, o discurso Sim. que a gente escuta muitas vezes em sala de aula, eu acho chocante determinadas coisas que a gente é obrigado a ouvir e a gente combate, né? Na medida do possível. E é mais chocante ainda esse discurso vir de quem exatamente seria beneficiado através das cotas. A gente vê o nível de exclusão que a gente criou, o nível de falta de consciência de classe que nós criamos, que ao ponto da pessoa que é excluída não perceber que aquela política não a discrimina, sim tenta reparar uma questão histórica. E assim, o que muito se discute hoje em sala de aula. A gente vê muito quem defende, não estou generalizando, mas a gente vê muito quem defende levar em conta seus interesses individuais quando você diz que é contra cotas. Provavelmente você está numa classe beneficiada pelo que sempre esteve aí. Né? Então, é conveniente esse discurso, e é compreensível o discurso vindo de quem não deveria, tendo em vista esse processo de exclusão e de alienação, que se forma dentro desses meninos aí que estão nessas situações de vulnerabilidade, né, que vivem em periferias, mas que, com certeza, a gente deu um grande salto, né, com essa política de cotas, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu me surpreendi, professor, eu me surpreendi quando eu entrei no curso de Direito, eu tinha uma imagem ainda daquela época em que não existia cotas, né, assim, eu tinha até algumas ressalvas em relação ao que eu ia me deparar, que situações eu ia me deparar, né, que situações eu ia encontrar, mas eu fiquei muito feliz logo no primeiro dia por encontrar uma colega falando sobre uma organização de negros dentro do curso de Direito. Então, eu fiquei muito feliz com esse tipo de coisa, o que mostra que nós avançamos bastante, né? Nós temos muito o que mudar, né? E nós caminhamos aí, no caso, dentro do curso de Direito, para um direito, né, que vá de encontro às necessidades dessas classes desfavorecidas. Então, isso é fantástico. Perfeito, Altair. E olha só a questão interessante. Quando o presidente se referiu aos quilombolas que se pesavam em arroba, né, isso me fez pensar sobre a própria definição, sobre a própria percepção do que é quilombo. Aliás, o que são comunidades quilombolas? O que é que vocês entendem como comunidades quilombolas? Quilombolas são remanescentes dos quilombos, né? Só isso? Professor, tem a questão pode falar. Pode falar, Altair. Não, Maria, pode falar. Eu ia falar que eu remeto muito a essa questão do refúgio dos africanos, como escravos mesmo. O que eram os quilombos, que vocês entendem como quilombos? Bom dia, professor, os escravos, né, que eles fugiam e criavam comunidades autônomas, né, para eles poderem sobreviver, muitas vezes escondidas da sociedade, e é mais ou menos isso. Lembra também os movimentos de Zumba, essas pessoas bastante representativas para essa luta. Professor, tem uma questão também sobre as comunidades quilombolas que vem sendo muito discutida, que é a questão fundiária, a posse da terra, né, que isso também deve ser levado em consideração hoje, né? Perfeito. Veja só, por que é que há um ataque também às comunidades quilombolas? E inclusive, esse ataque parte da tentativa de descaracterização dessas comunidades como redutos de pessoas escravizadas que ali se fixaram. As pessoas fugidas do próprio senhor de escravo, né? Quilombo, etimologicamente, vem do Bantu, quer dizer povoação, né? Então, qualquer espaço de autonomia que reúne pessoas, independentemente de elas serem
fugidas do regime de escravidão, das pessoas negras, pode ser tido como quilombola. Então, vejam que há uma amplitude do que geralmente a gente tem a percepção de ser uma comunidade quilombola. Não necessariamente são de negros fugidos. Elas podem ser de negros alforriados que não tinham, por exemplo, espaço para ocupar terras nas cercanias das grandes cidades, né? Então, vejam que lá em Macaíba a gente tem uma comunidade quilombola. E a gente observa como essa comunidade ela é apartada das características do centro da cidade, por exemplo. Então, as pessoas têm a pele muito escura, as características de alguns dos povos africanos bem marcadas, né? Os lábios grossos, o cabelo crespo, né? E existem algumas características bem interessantes que talvez sejam remanescentes da própria perseguição aos negros. Algumas pessoas da comunidade, quando a gente, pelo menos principalmente os mais velhos, a gente quando se apresenta pela primeira vez, ele nunca diz o nome correto. O nome correto é o nome verdadeiro, né? Então, por exemplo, a pessoa é registrada como Cosme, mas ela se apresenta como José, até ganhar a confiança do interlocutor, né? Então, comunidade quilombola não necessariamente é formada por esses negros fugidos, mas por negros alforriados, negros que conseguiram, inclusive, angariar alguma riqueza dentro da sua atividade, certo? Então, mas o mais importante eles mantiveram essa autonomia em relação aos donos de terras da sua época. E até hoje a gente percebe esse destacamento, né, de verdadeira comunidade. Professor, eu ia falar, inclusive, sobre essa sua fala, porque eu não sabia, eu fiquei muito surpresa, porque eu estava voltando aqui para o interior, né, para o Seridó, esse final de semana, e aí eu percebi que tinha uma comunidade quilombola vindo para cá, que é a Boa Vista dos... Como é o nome? Boa Vista dos Negros. E aí eu estava passando via a placa e eu não sabia que tinha comunidade aqui no Seridó. E aí minha mãe estava comentando sobre isso, que a comunidade deles é uma comunidade que é muito conhecida por questão de comércio, né? E eles têm uma autonomia muito grande entre eles, assim, eles não têm esse contato tão forte com a cidade, mas eles próprios montaram essa forma de desenvolver a comunidade deles sem precisar dessa troca, né, cidade e comunidade. Perfeito, Maria. E até uma ideia que a gente tem, é interessante você mencionar isso, porque às vezes a gente tem a ideia no Seridó de que não há escravos, não houve escravos, né? Não houve, obviamente, em uma extensão tão grande quanto nessa região costeira da exploração da cana-de-açúcar e tal, mas papai é de São João, né, como vocês sabem, e ele ia fazer as pesquisas dele, me levava na moto, né, para ir lá junto também. E eu conheci várias fazendas em que havia ainda os grilhões dos escravos que ali trabalhavam. E isso ainda é perceptível, né, nas próprias pesquisas dele, quando ia ver alguns inventários de pessoas muito ricas, havia previsão de escravos ali nos inventários. Então, vejam que é uma realidade muito presente também no Seridó. E o Seridó, que é o Seridó do povo branco, né, até branco demais, em razão da própria formação do povo seridóense, a gente tem essas comunidades, talvez até pela própria perseguição implacável sobre esse povo, justamente esse sentimento de destaque, ou seja, de se colocar distante dessa exploração, certo? Bom, indo mais adiante, pessoal, daqui a pouco eu dou a oportunidade para Vitor apresentar. A gente vai ver os marcos constitucionais e legais desse período, né?
e principiando justamente com a Constituição de 1824. Vejam só, essa é uma Constituição, como vocês podem perceber, é uma Constituição outorgada. Aqui a gente vê a capa da primeira Constituição brasileira, com o brasão imperial, né? Que é lindo para dedéu. Eu adorava ver esse brasão nas minhas moedinhas. Eu consegui, inclusive, várias moedas nessas idas com o meu pai, a essas visitas. Então, tinha muita gente que guardava cédulas e moedas, cédulas da República e moedas ainda do Império. Eu consegui muitas moedas assim também. O povo que guardava, que achava das botijas, né? Enfim, quando a gente observa a Constituição de 1824, a gente vê que ela foi outorgada por Dom Pedro I por uma razão muito simples. Os constituintes da época, eles estavam contaminados pelos ideais liberais, que viam uma necessária descentralização política, um controle dos atos do imperador, e isso não se coadunava com a ideia de Pedro I de império, né? Vejam que o próprio título imperador demonstra a soberba, né? A ideia grandiosa que Pedro fazia da sua função como chefe de Estado. E então a gente vai observar que, havendo conflito de interesses, obviamente Pedro I disse: não, deixa que eu me encarrego de fazer a Constituição, e a nossa primeira Constituição, simbolicamente, não foi votada pelo parlamento. Ela foi imposta pelo imperador, né? Porque, de um lado, estavam os constituintes influenciados pelo liberalismo, de outro, os interesses autoritários, não autoritários, mas absolutistas do imperador. Né? O que é que a gente vai ver a partir disso? Um centralismo político, né? Porque, como se percebeu, inclusive, depois que Pedro I voltou para Portugal, essa unidade nacional ela ficou muito fragilizada diante desses levantes pontuais em todas as províncias, ou em boa parte das províncias. Então, não se poderia, por exemplo, adotar aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, em que os estados federados tinham uma grande autonomia, né? Aqui, se a gente fosse dar autonomia, aconteceria ao Brasil o que aconteceu com a América Espanhola, iria ser fragmentada, e esse era um temor da monarquia. E vejam que a instituição também de um poder, além daquela clássica tripartição prevista por Montesquieu, né? Que era o chamado poder moderador, que está bem caracterizado aqui no artigo 99 da nossa Constituição. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Então, desde a Constituição de 1824, nós temos a previsão, né, de governantes irresponsáveis, né? Claro, eu estou falando isso brincando, mas aqui no caso era irresponsabilidade civil. O imperador era inviolável, ele não era sujeito à responsabilidade, portanto, não poderia ser responsabilizado por seus atos. Não poderia ser investigado por qualquer desvio de usar dinheiro público para custear seus encontros com a Marquesa de Santos. Não, isso não poderia ser investigado, certo? Eu recebi de presente recentemente um livro que mostra as cartas históricas do Brasil. E ele, quando se dirigia a Marquesa de Santos, assinava Fogo, Foguinho. Pois é, essas intimidades que a gente não gostaria de ver, né? É igual a do príncipe Charles para Camila Parker Bowles, dizendo que gostaria de ser o OB dela. Esses diálogos que realmente a gente faria questão de não conhecer. Além da Constituição de 1824, dessas questões, a gente vai observar também uma outra característica muito marcante, que é do voto censitário. O que é o voto censitário? É um voto definido pela renda. Aqui a gente tem uma moeda imperial, né, de ouro. Eu acho muito bonito essas moedas, né, que tem um brasão atrás, esse brasão imperial.
para sinalizar o que era preciso para ser não apenas eleitor, mas também eleito, principalmente. Então, observem aí, a gente tem, no artigo 92 da Constituição de 1924, são excluídos de votar nas assembleias paroquiais os que não tiverem de renda líquida anual R$100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Então, eles já não poderiam votar nas assembleias paroquiais. No artigo 94, a gente tem a questão da capacidade de votar. Né? Podem ser eleitores e votar nas eleições de deputados, senadores, membros do Conselho de Província, todos os que podem votar na Assembleia Paroquial, que a gente já viu a lei que não pode votar quem tem renda líquida anual inferior a R$100.000. Excetuam-se os que não tiverem de renda líquida anual R$200.000 por bem de raiz, indústria, comércio ou emprego. Todos os que podem ser eleitores, hábeis para serem nomeados deputados, todos os que podem ser eleitores são hábeis para serem nomeados deputados, excetuam-se os que não tiverem R$400.000 de renda líquida na forma dos artigos 92 e 94. Então, vejo que para ser deputado, eu não precisava mais ter só R$100.000, mas R$400.000 de renda líquida. Vejam, portanto, que não por acaso os nossos órgãos parlamentares, só naquela época, né, hoje não mais, hoje a gente tem um parlamento constituído majoritariamente de pessoas do povo, né, não são pessoas aquinhoadas, não são pessoas ricas, né. Então, só para fazer um registro, ironia Mold-on, que eu estou usando. Então, já havia, na época, essa determinação. E... Pois não. A organização dessas regras do voto censitário, na minha visão, meio que deixa implícita uma característica do nosso direito, né? Que naquela época o legislador não queria deixar explicitamente essa exclusão que estava posta de fato, então que eles faziam, organizavam em incisos sem alinhas para justamente meio que deixar implícita essa exclusão. Perfeito. Eu acho que havia uma sinceridade nessa exclusão, porque, vejam, o que hoje parece absurdo, na época não era. A gente vai trabalhar ainda, na época da República, um texto de Oliveira Viana, que vai mostrar que a defesa dele era de que, de fato, nem todo mundo pudesse ser eleitor. O que é que se pressupunha na época do Império, né? Principalmente? Se eu tenho renda, eu tenho uma melhor formação, né? Eu sou letrado, eu sou uma pessoa que tem uma visão melhor da sociedade e posso escolher melhor esses representantes, certo? Da mesma maneira, eu como representante não posso ser uma pessoa que não saiba ler, que não tem o hábito de ler, que não tem uma possibilidade de ter um conhecimento que só a riqueza me proporciona, né? Então, havia essa justificativa para essa consolidação declarada da Constituição do voto censitário. Pessoal, vou fazer agora só uma pausa aqui para dar tempo da apresentação do grupo. Vitor já está aqui? O pessoal do grupo deve ter visto que eu fiz o sorteio no início, certo? E aí... Pronto, Vitor? Oi, professor. Bom dia. Estou aqui. Bom dia. Pronto. Pode começar a apresentação. Professor... Oi, Lucas. Eu peço licença para compartilhar a apresentação dos slides. Pode pegar, pode fazer. Vamos aguardar só um instante enquanto o Lucas apresenta os slides aí para a gente poder acompanhar. Então, mais uma vez, bom dia. O nosso grupo ficou responsável por dar uma palavra hoje aqui na aula em relação
A Consolidação das Leis Civis, de Augusto Teixeira de Freitas. A composição do nosso grupo, por favor, Lucas, pode passar para o próximo slide. O grupo é composto por Algaci, Denis, N, Joyce, aqui faço uma observação, a Joyce que não está presente na aula, está internada, mas acreditamos que esteja melhorando. Lucas Elion, Lucas Wallison, Otair e eu, Vitor. Então, para falar sobre essa personalidade importante nesse contexto, cuja aula hoje versa sobre, nós vamos falar um pouco sobre Augusto Teixeira de Freitas. Vamos dar uma palavra breve sobre o contexto histórico dentro daquilo que nós estamos aprendendo em aula. Vamos lançar um olhar também sobre a vida acadêmica e profissional, sobre a consolidação das leis, cujo tema é este, a consolidação das leis, e o código, a proposta de código feita por ele, e assim concluiremos. Dentro do contexto histórico, passando rapidamente, a introdução do grupo foi feita pela aula, estamos em um contexto de semente de independência política. Como o professor, inclusive, apresentou no slide anterior, dentro da aula, havia ali na Constituição, na primeira Constituição brasileira, a de 1824, uma semente do princípio da codificação, como que uma ordem constitucional, apontando que o quanto deveria haver um código civil e criminal fundado nas sólidas bases de justiça e equidade. Esta é uma ordem dentro do ordenamento jurídico feita pela nossa Constituição. Havia essa reclamação de um código que fosse condizente com a realidade no Brasil. Por quê? Porque o processo de independência, ou seja, o processo de uma nação, não se pode dar da noite para o dia. E a prova disso é que, após o surgimento do Império, não havia um ordenamento jurídico que fosse próprio do Império Brasileiro. Isso significa não apenas que não tinha um texto, mas isso significa dizer que não havia um ordenamento que correspondesse à demanda das relações aqui. E essa era, de fato, a principal preocupação. Então, havia o uso de variados dispositivos civis que estavam em vigência e continuaram em vigência após a outorgação da Constituição, as ordenações filipinas, leis extravagantes e o direito subsidiário. E, como bem falei, aí está um inciso em tela, que também já foram mencionados pelo professor, e nós vamos passar adiante para poder ganhar tempo. Dentro dessa demanda que foi suscitada pela Constituição em consonância com a sociedade, lancemos um olhar muito breve, gente. A biografia de Augusto Teixeira de Freitas é enorme, então muito breve para entendermos de onde surge essa personalidade que foi importante para esse episódio do direito no século XIX. A academia, o bacharelado em direito, foi feito no curso jurídico de Olinda, no século XIX, por Augusto Teixeira de Freitas. Parte dele foi cursado nas Arcadas, na Faculdade de Direito de São Paulo, lá de São Francisco, porém foi concluído, de fato, em Pernambuco. O Augusto Teixeira de Freitas foi nomeado juiz durante a Sabinada, que já foi mencionada pelo professor aqui em aula, como em uma frase, como uma revolução, digamos assim, desse período conturbado, que foi o período regencial. Posteriormente foi advogado do Conselho do Estado, e dentro desse caminho de notável saber jurídico, foi-lhe confiado a apresentação de uma consolidação das leis ao governo imperial, em 1855. E foi, inclusive, esse trabalho que foi um trabalho primoroso de
se pudermos dizer, compendiar, né, congregar as leis que estavam em vigor para que se formasse um texto unificado, não ainda o código, mas um texto unificado e consolidado para o governo imperial, em 1855. De tal forma, foi primoroso esse trabalho que houve, após o reconhecimento e digamos assim, a aprovação dessa consolidação, houve a recomendação de que Teixeira de Freitas fizesse a proposta para o Código Civil. Passemos adiante. Dentro da consolidação do Código Civil, a gente percebe que o primeiro passo se deu a partir de 1885. Mesmo depois da proclamação da independência, que a gente já ouviu, entre aspas, uma independência para inglês ver, houve a continuação do Código Filipino. E Dom Pedro II, como já citado, resolve contratar um jurisconsulto para consolidar as normas jurídicas que estavam em vigor na época. Havia a necessidade dessa elaboração, dessa organização, sistematização, e que isso faria com que as relações que se davam aqui no Império fossem regidas de uma forma mais eficaz, que se aproximasse mais do ideal de justiça. A previsão constitucional para a elaboração de um código que substituísse a legislação portuguesa que até então era vigente, tinha o intuito de reunir e organizar, e servindo como uma avaliação para o que viria posteriormente. Como já mencionei, foram esses dois trabalhos. O primeiro era essa consolidação e congregação daquilo que já estava em vigor, para favorecer a aplicação do direito no Império, e aquilo que viria depois, digamos assim, o grande desafio seria a colocação em prática desse princípio de codificação, que seria o Código Civil de Teixeira de Freitas. O primeiro passo, tendo sido concluído e aprovado, que foi a consolidação inicialmente elaborada, foi-lhe encarregado, inclusive houve aí uma indicação de Joaquim Nabuco para que o imperador também contratasse Teixeira de Freitas para elaborar o esboço do Código Civil, daquele que seria o primeiro código. O esboço, porque até colocaria esse esboço entre aspas, porque o esboço era um texto muito robusto, muito bem elaborado. E a grande novidade que veio, lá atrás eu citei que Teixeira de Freitas, ele estudou Direito no Brasil. Veja bem, o estudante de Direito no Brasil, que olha, por mais que tenha sido formado pelos docentes que tinham sua formação onde tradicionalmente se tinha, como Portugal, tinha as suas raízes aqui no estudo e na ciência, no esboço da ciência do direito aqui. E trazia estes anseios de corresponder às demandas locais, às demandas do Império. Essas propostas que foram colocadas nesse esboço do Código Civil, elas, por uma parte, e é tida assim por uma parte dos estudiosos como conservadora, porque conservou certas raízes filipinas, mas também grandes inovações à frente do seu tempo. E por isso gerou uma grande incompreensão, porque não foi um texto feito para servir ao imperador, para servir ao quarto poder, mas foi um texto, um esboço elaborado, feito e pensado para ir ao encontro da demanda da sociedade.
Antes de passarmos adiante, só para mencionar, já no século XIX, estamos ainda antes daquilo que foi dito como abolição da escravatura, havia já ali sementes dessa grande novidade, que era a libertação dos escravos. Por exemplo, na visão de Teixeira de Freitas, faço só essa menção para a gente poder passar adiante, devido ao horário, a menção de Teixeira de Freitas de que nem deveria constar a regulação da escravidão, a menção à escravidão no seu esboço, porque não era próprio do espírito de liberalismo, não era próprio de uma nação que se prestasse a servir ao direito e se reger pelo direito, incluir em seu código essa relação. E coisas concretas, como, por exemplo, já havia ali no seu esboço referências à libertação dos escravos desde o ventre materno. Havia menção de que os escravos que ainda não tivessem sido libertos, eles deveriam ter registro como um sinal de dignidade da pessoa, e aí um reflexo direto da dignidade da pessoa humana já ali, nesse esboço feito por Teixeira de Freitas. E passando adiante, nós vemos aqui que houve essa influência de Teixeira de Freitas na América Latina. Hermes Lima, que foi um importante político e jurista do século XX, trata de Teixeira de Freitas como o maior civilista da América, influenciando a codificação argentina, que alguns artigos do código que foram influenciados, aqui não que o texto tenha sido de Teixeira de Freitas, porque não foi, mas foi sob influência da sua inovação aqui no Brasil. Influenciou também o Uruguai, o Paraguai, a Venezuela, em suas próprias codificações. Inclusive a professora Josiane Silva, que é também uma professora, uma especialista em direito comercial e em direito civil, fala sobre certas influências de Teixeira de Freitas, inclusive na Europa e na Ásia. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nós vemos o imperativo constitucional e a elaboração da consolidação das leis civis. O trabalho dele correspondeu a esse ordenamento constitucional. A influência do direito internacional que houve, a estruturação da codificação em parte geral e em parte específica, e aqui, obviamente, se o quarto poder, se o imperador interviu até no Constituinte, quanto mais ele não interviria no esboço do Código. Como a Constituição que havia sido feita não lhe serviu, o imperador interviu. Da mesma forma fez com o esboço. Por isso, ele não foi efetivado, porque houveram discordâncias por parte do imperador, discordâncias por parte da elite agrária, que negaram a unificação e as propostas inovadoras que foram feitas por Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas pode-se dizer que ele foi o primeiro jurista a atrelar referências internacionais na elaboração de uma consolidação de um novo Código Civil. E, por fim, se nós pudéssemos lançar um olhar um pouco mais distante e ter em nossa tela aquilo que significou o esboço de Teixeira em sua vida, iríamos à renovação da ciência do direito na América Latina, influência sobre o direito privado, comercial e civil, a influência em convenções do direito internacional, a influência na constituição das demais normas infraconstitucionais e o pioneirismo. Por fim, aqui as nossas referências, que a gente pode inclusive disponibilizar para todos que quiserem aprofundar. A gente pode ter a ideia de que não surtiu resultado porque o esboço não foi feito. Mas aqui há nesse slide uma frase que foi pano de fundo de todas as nossas aulas praticamente, que está inclusive agora atrás do professor. Não importa quão pequeno pode parecer no início, porque se faz bem feito está para sempre. Tanto é que até hoje nós vemos resquícios e princípios desse esboço não recepcionado
no ordenamento jurídico vigente. Então, essa é a palavra que o nosso grupo dá sobre Augusto Teixeira de Freitas e a consolidação das leis civis. Muito obrigado. Perfeito, Vitor, ótimo. Nem sabia que vocês sabiam que frase era essa que estava aqui atrás. Alguém mais do grupo quer fazer alguma complementação? Acho que algumas coisas interessantes, né? Primeiro, ele não serviu para o Brasil, mas serviu para nossos irmãos aqui. E o mais curioso é ver a Argentina é um país muito interessante, né? Quem é que ouviu falar do Vélez Sarsfield? É o time de futebol. Pois é. Eles botaram o nome do time de futebol em homenagem a um jurista. Meu Deus, é uma coisa surreal. Aqui tem que botar um time chamado Morton Medeiros. Não, é como você botar aqui Miguel Reale Futebol Clube, alguma coisa assim, né? É muito surreal isso. E eu acho interessante porque o Código Teixeira de Freitas foi precursor, inclusive, da ideia de que deveria haver uma unificação das obrigações, do direito das obrigações para direito civil e direito comercial, o que só foi conseguido agora no Código Civil de 2002 brasileiro, né? Ou seja, no século XXI é que a gente vai incorporar isso que já estava anunciado por Teixeira de Freitas, era uma pretensão antiga, no século XIX. Outra questão interessante, pessoal, que a gente vai ver, houve grande resistência para o Código Civil de Teixeira de Freitas, e a gente vai falar na próxima aula sobre a consolidação de leis civis de Teixeira de Freitas, mas o Código Civil realmente não prevaleceu. Por quê? Porque a gente já tinha um Código Comercial que atendia aos interesses dos proprietários. Professor, o Código Criminal já tinha sido aprovado em 1830, né? Isso, foi bem rápido. Foi bem rápido, né? E já esse código demorou bastante, o outro, né? O Código Civil. Pois é, o de 1850 já décadas depois, né? Mas a consolidação nunca. E o mais curioso é que a gente vai ter, até o século XX, a influência e a vigência de partes das ordenações do reino. O Brasil já era república e a gente convivia com normativa do reino de Portugal, né? Uma coisa também surreal. Põe, Antônio. O que me chamou a atenção nesse trabalho foi mais como ele transplantou o que ele passou na vida, né? Para a sua obra. Quando a gente fez a pesquisa da parte histórica, né, eu vou colocar depois um vídeo aqui que tem na internet, que é muito bom, que fala um pouco sobre a história dele, e assim, me chamou a atenção o ambiente em que ele cresceu, né, um ambiente de efervescência. Com certeza. Os tios dele participaram ativamente do movimento de independência antes e após a proclamação, né, e depois ele chegou a ser perseguido, porque durante a Sabinada ele foi indicado como juiz, e ele nem sabia, né? A revelia dele foi indicado como juiz, e aí ele teve que responder por isso, né? E assim, ele terminou a vida, quando eu fiquei, quase chorava, porque ele terminou muito triste a história dele, né? Porque ele entrou numa depressão profunda, o filho dele morreu, a obra dele não foi, assim, aprovada, por assim dizer, aprovada aqui no Brasil, mas ele ficou profundamente frustrado e isso colaborou para uma quase demência mental que ele apresentou no final da vida, né? Então, me chamou muita atenção como a grandeza da obra dele, que eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia. Inclusive, eu fui pesquisar o nome da cidade, Teixeira de Freitas, professor, descobri que não é em homenagem a ele, é em homenagem a outra pessoa da família dele, né? Que é o fundador do IBGE. Né? Essa eu não sabia, eu pensei que fosse homenagem a ele. Eu fui pesquisar. Antes de ser IBGE, né, tinha outro nome. Sim. E não é, de fato, Augusto Teixeira de Freitas, né? De Freitas, é outro da família dele. Mas, assim, eu tive uma facilidade muito grande, professor, de entender a obra dele a partir do texto, né? Essa história dele lutar, por exemplo, por um direito, né, que se fosse mais pautado pelo Brasil e não por ordenações ou por normatizações externas, mas sim trazer algo daqui, isso é muito interessante, porque quando ele foi para São Paulo, ele sofreu, de certa forma, perseguição, né, perseguição entre aspas, né, porque ele não concordou com o professor, né, a nota dele não concordou lá, por certo, ele entrou em conflito com aquela tradição, né,
da escola paulista formada, né? E aí ele veio com aquelas ideias inovadoras, de repente, numa questão lá, ele, né, se colocou como ele achava e não como o professor queria. E Essas coisas de aluno, né, que a gente vê. essas coisas de aluno que pede nota 10, né? E aí ele voltou para Olinda, né? E assim, achei muito massa também que a família dele não mandou ele para Coimbra, decidiu que ele estudasse em Olinda. Né? E isso fez toda a diferença. Já pensou se Teixeira de Freitas tivesse ido para Coimbra, né? A história poderia ter sido diferente. É muito bom, Ataí, você fazer esse resgate e assim, me fortalece a minha intenção dessa homenagem a Teixeira de Freitas, pelo que ele representou, do que ele poderia até representar até mais, se não fosse alijado da sua real importância na cultura jurídica nacional. E, por vezes, tão esquecido. Né? Eu nem sabia que a homenagem a ele não foi a ele, acho que é na Bahia, né? a cidade de Teixeira de Freitas. E isso mostra como a gente, às vezes, termina esquecendo de quem realmente deve ser lembrado nesse resgate histórico. Então, acho que o grupo desempenhou bem esse papel e a gente pode verificar a importância de Teixeira de Freitas, não apenas aqui, mas até na cultura jurídica como um todo na América do Sul. Ok, pessoal? Ficou faltando uma partezinha do Brasil Imperial, eu imaginei que não fosse dar tempo, são muitas questões. Posso fazer uma pergunta? Pois não, Heitor. Não tem muito a ver com o que os colegas estavam falando, mas o senhor estava falou aí da renda da época, né, que o voto era censitário. Sim. E quando a gente pesquisa as leis, a gente acessa muitas vezes pelo site do Planalto, né, que ele disponibiliza lá o Código Civil e às vezes no Código Penal ele ainda vem falando a moeda em R$1.000, né? Ele diz que a multa tem que ser de... Aí eu queria saber, assim, como é que... E a moeda não era nem o réis, né? Era R$1.000 mesmo. Aí o conto de réis era 1.000 vezes R$1.000. 1 milhão, 1 milhão de réis. Aí como é que o juiz faz hoje em dia para converter o valor? Hoje existem umas tabelas, né? Tanto em relação a essas... Por exemplo, na lei de contravenções, eu acho que tem previsão dos réis... eu acho que ainda existem, por exemplo, leis que determinam multas ou punições em URVs, né? Então existem tabelas para essa correção, que eu confesso que não conheço a origem dessa tabela, mas certamente tem algum ato normativo que discipline, a ponto de deixar desnecessária essa atualização do preceito secundário da norma penal, né? Então, no caso de crimes, o que vai reger essa situação é a parte geral do Código Penal, que já determina o mínimo baseado no salário mínimo, o mínimo de pena baseado em fração do salário mínimo, certo? Então, existe essa determinação. Como é a parte geral do Código, ela se sobrepõe a essas questões específicas de cada norma penal. Certo? Mas foi muito boa pergunta. Certo, professor. Obrigado. Nada. Bom, com isso, pessoal, a gente conclui, né? Vou terminar aqui a gravação.